Então, boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. O Eduardo me falou, já tinha me falado e eu não me lembrava. Eu tava com dengue, eu fiquei bem atordoado umas semanas. Foi, enfim, fevereiro é muito difícil para mim também, né? Que é a data da tragédia de Petrópolis. Que aí eu fico bem. Foram 2 anos, né? Do meu irmão, da minha cunhada. Que aliás, são eles aqui no casamento, aqui no quadro, Bernardo e Sara. Aí o Eduardo tinha me falado que ele não vai poder na segunda-feira. Então ele está assistindo a gravação. E a gente combinou de manter a segunda-feira, que aí ele está com a semana bastante puxada, na universidade, enfim, as outras atividades, então a gente vai manter na segunda. Também estava perguntando aqui como é que vai a leitura e, em geral, as pessoas já leram alguma vez na vida, né, o Mal-Estar, e estão ali começando a reler. Vocês conseguiram ver a aula do sentimento oceânico, a gravação? Tiveram acesso? Tiveram acesso. Estou na Ótimo. metade, Bruno. Eu Ah, tive que. legal, Estou na metade. legal. É bom, porque aí a E gente já Bruno, falou. qual é essa aula? Eu só vi a aula passada, que eu não consegui entrar online, e aí Aham. eu vi a gravação. Ah, Tá ótimo. eu vou dar uma olhada de novo aqui no grupo. Comecei pelo WhatsApp, você botou lá, aí Eu estava. entrei depois. Eu Ah, entrei, porque acho que você entrou Ah, depois. foi. Tá. Eu vou pedir aqui pra. Eu vou te encaminhar, Esther. Sessão 1. Ah, não tá fácil aqui, mas eu vou descobrir onde tá. Então, no primeiro encontro, né, no ano passado, a gente falou sobre o sentimento oceânico, as cartas entre Freud e Roland, que eu ainda não li, só tem em francês, só li trechos, e mas já encontrei muito material no livro do Marlos Terêncio, do Ricardo Torre, que eu recomendei para a bibliografia do curso. Então, é um capítulo à parte, né? Assim, muita coisa. No segundo é a busca da felicidade e as técnicas de vida, né? Eu achei legal porque eu, revisando as minhas anotações, eu passei as anotações aqui há, sei lá, 2, 3 anos, e depois não voltei para editar o texto, né? O livro que eu estou escrevendo. E aí eu consegui nomear o que cada sessão até agora fala, e eu gosto de fazer isso nos textos do Freud. O terceiro, ideais culturais e desconfortos na vida, na civilização, da vida na civilização, que foi o nosso encontro da semana passada, né? As várias formas de sofrimento, né? Especialmente as três que ficaram clássicas, né? A força da natureza, a debilidade do corpo e os relacionamentos afetivos, que são os mais penosos para Freud, né? Que aparentemente seriam evitáveis, mas não é bem assim. E na clínica, o que o Freud descobre é que da impossibilidade de tolerar essa frustração imposta pela sociedade, né, para alcançar esses objetivos. A gente falou também sobre a questão que ele traz do Deus de prótese, que, aliás, eu li aqui a anotação, eu acho que isso hoje. Onde é que está anotado isso? A gente teria muito a pensar sobre a inteligência artificial. Hoje, né? Parece que eu tô rindo aqui por causa dos meus exemplos agora da economia. Parece que teve um acordo da Google com a Apple hoje, e aí as ações começaram a subir, a Apple estava com problema na fiscal, enfim, alguma coisa lá na Europa, e aí as ações estavam caindo e agora voltaram a subir. Então, quem é acionista da Apple está diminuindo o prejuízo
dos últimos meses, porque com essa parceria com a Google, ela vai se abrir mais para inteligência artificial. Eu fico pensando aqui, quando o Freud fala Deus de prótese, né? O meu amigo Caio outro dia chegou lá em casa e me mostrou a nova inteligência artificial que saiu, acho que 1, 2 semanas, que eu não lembro o nome, e que você escreve assim, quero ver, me mostre cachorros fofos na neve. E ela faz uma cena linda, maravilhosa, que você acha que aquele cachorro foi filmado e o cachorro nem existe. É bizarro. Qualquer pessoa vai poder praticamente fazer um filme ou mais ainda. Eu falei com ele, se a gente pegar um romance tipo Dostoiévski e colocar a descrição, será que ela é capaz de fazer um filme, né? E daí inúmeras coisas começam a surgir, né? Semana que vem vai ter um colóquio de inteligência artificial, filosofia da tecnologia na PUC Rio. A, alunos de repente vai estar lá, não sei, com o diretor da filosofia, né? O Edgar Lira e outros. Quer dizer, é uma Ah, questão, não vou, não. é uma questão Eu estou até que aqui de inteligência hã? artificial. Eu Tá estou por até aqui. aqui. Agora, você sabe uma coisa, Bruno? Uma vez, agora eu não vou me lembrar como é que eu consegui isso, mas no telefone tinha uma forma de você fazer, Aham. é, criar um bicho e botar dentro da sua casa. Você pegava um Ah, o gato de um. Pokémon. Ou o É, Google fazia isso. também, o Google também fazia isso. Pois é, já era aí uma animação. Ai, muito bom. Não, mas eu estou É, falando que mas eu tô. essa agora é muito, não se compara com aquela. É muito, muito mais evoluída. Eu acho que ainda vai ter muito. Eu estou dizendo que eu estou até aqui porque você sabe o quanto isso está invadindo, né, a minha área, que é a tradução, né? E o pior nessa história é que não é negar isso, eu acho que a gente não tem mais como negar, a inteligência artificial está aí, a gente tem que aproveitar o que, né, o que ela nos disponibiliza, porque muitas vezes ajuda mesmo, é muito legal. Mas a questão é que está se acreditando demais nela, Sim. né? Confiando demais nela. Esse é que é o grande problema, É, né? o mercado está apostando muito, né? E as pessoas também, né? O Então, sofrimento, né, das pessoas também. Eu, por exemplo, tenho dificuldade para dormir. Eu tô com a suspeita forte de que a tela tá piorando. O uso da tela, né? Tá deixando meu cérebro muito mais ativado. exatamente. E eu acho que os analistas, os psicólogos, os teólogos, os cientistas da religião, os filósofos, sociólogos, não tem como escapar disso, desse desafio. E eu já assumi eu levei muito tempo. Meu irmão gostava desse tema, sempre eu sou, em geral, era menos entusiasta de tecnologia do que meu pai e meu irmão. Mas eu tô procurando acompanhar aí porque acho que não tem muita saída. E aí eu tô tentando usar a meu favor, é mais ou menos o que eu tô tentando fazer com o mercado financeiro, né? Outro dia eu li textos que eram tudo em inglês após, e eu coloquei no Google Tradutor, não para traduzir, até dá para fazer, mas eu botei a voz em inglês e fiquei acompanhando com a voz lendo. E eu me concentrava, foi tão bom. Agora tem jeito de você botar o texto na tela da televisão, botar ele para ler para você e acompanhar. Então, quer dizer, tem muitas formas também, mas de todo modo eu acho que a nossa educação para a civilização continua sendo um desafio, né? Agora, então, quem está estudando, a Lilian está estudando o Ministério com as crianças. Hoje o professor estava falando, né? A PUC, um colega que também foi professor. Como pensar os rituais, né? O Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, trabalhou isso, o desaparecimento dos rituais, né? Com a criança acostumada com iPad, né? Enfim, telefone, e ela se depara com uma liturgia que é muito diferente disso.
e ao mesmo tempo como educar para a atenção, para o cuidado, enfim, são desafios. Aqui retomando a questão, os desafios que o Freud coloca e que continuam sendo atuais, se desdobraram em outras questões, né? Esse que é o ponto. Ainda hoje a civilização e o mal-estar continuam ligados. E a gente chegou até o tema da sublimação, né? Que a civilização é construída sobre a renúncia pulsional. Ele fala da agressividade, que foi também o seu tema também, né, Lili? Da agressividade. Então chegamos na parte quarta, que é Eros e Ananké. São dois nomes gregos para amor e necessidade. Eu levei muito tempo para entender o que Freud falava disso. O Ananké, que é difícil de traduzir, não tem muito como traduzir, né? Exatamente, é tipo um destino. Se vocês já estudaram as tragédias gregas, eu fiz o curso com a professora lá da UERJ, da Édipo Rei, depois de Antígona, né? Então foi um ano, Ingrid Forsatz. Isso ficou muito mais claro para mim, de como que a ética da psicanálise está ligada a essa imposição de algo se impõe ao sujeito e ele acolhe, né? E eu estudei isso, tinha claro, e agora eu estou vivendo isso, né? Ontem eu tenho escrito cartas para meu irmão há 2 anos quase, e aí ontem eu rezando, terminei, me veio assim muito forte de que as cartas acabaram, e eu sofri muito, chorei muito, porque eu não criei isso, a coisa se impôs a mim, escrever cartas, e a coisa se impôs quando elas acabaram. Quer dizer, pode ser que elas voltem, né, no futuro, não garante. Mas não é uma escolha minha, assim, como o American Way of Life propõe, né? Que a gente... Lacan critica muito na direção do tratamento, né? A direção do tratamento e os princípios do seu poder. Que tudo que a cultura estadunidense propõe é tudo que a psicanálise vai contra, né? Ele está criticando a psicologia do ego, né? Ele até brinca, a felicidade e o American Way de chegar lá. Isso me chamou muita atenção quando eu li. Né? Que nós não somos autônomos. Hã? Eu vou sair um minutinho, que eu preciso fazer uma ligação e Tá já bem. volto, tá? É já. Desculpa. Acabou de aparecer aqui, é uma questão com a PUC. Cursos lá que Eu tá. estudei cursos. Eu te conto depois, mas eu volto, tá? Não vou sair. Vai lá, vai lá. O Lourdes coordena vários cursos lá na área de tradução. Então, a Ananke tem a ver com isso, com algo da ordem que nas tragédias gregas aparece como a vontade dos deuses. Isso, né, segundo a Ingrid, que foi minha professora, ela estudava os helenistas, que são os especialistas na Grécia Antiga, como Jean Paul, eu acho, Vernon, que tem uns dicionários gigantescos. Junito Brandão também tem aqueles dicionários de mitologia grega, pessoas que estudaram, né, estudam o grego original e, enfim, toda a cultura. E o Freud bebe imensamente disso, imensamente. Então ele traz o grego para Viena, vamos dizer, né, da época, e traz os termos, né? Então, quando a gente lê esse termo, Ananké, ele tem um peso muito forte na obra do Freud, né? No Mal-Estar, de modo especial, é muito claro. Até mesmo o peso da biologia, Ananké da biologia, né? Que se impõe, vamos dizer assim. Ele também vai chegar, eu acho, uma das partes mais interessantes do texto, sobre a sublimação do amar, né? E especialmente em São Francisco de Assis. Mas vamos devagar. O primeiro ponto é que a vida comunitária para Freud... para quem está assistindo a gravação, for assistir,
Eu tô procurando falar mais devagar, na outra vez foi muito intenso, foram meses de descanso. E aí depois eu tive uma aula tão intensa também que eu falei, gente, meus alunos deviam estar perdidos, eu falando loucamente várias coisas, então tô tentando moderar aqui. Então, fecha parênteses. A vida na comunidade tem duplo fundamento, né? Primeiro, a necessidade, olha aí de novo, a não quer, a necessidade externa da, da produção, no caso do capitalismo, mas da sobrevivência, né? Das pessoas, alimento, enfim, necessidade de trabalhar para poder que a sociedade funcione. Então, essa necessidade gera uma compulsão ao trabalho, né? E, por outro lado, o poder do amor revela a origem da formação das famílias. Então, para o Freud, o homem reluta em se privar da mulher, né? E a mulher reluta para se afastar do filho. E o Freud chama uma parte de si própria que foi separada. Então, o amor estaria ligado a isso que chama para o privado, vamos dizer assim, né? Eu vou notando aqui coisas para melhorar o texto. Para o privado. Porém, tem alguma parte do texto, eu não me lembro, eu li também há muito tempo essa versão da Imago, depois reli da autêntica. Tem uma parte no texto que Freud fala do amor entre as pessoas na sociedade, né? Quer dizer que haveria também uma parte do amor que é... Ei, Bruno, Opa! você não vai compartilhar a tela, não? Na aula que eu assisti gravada, ficou compartilhada. Eu achei bem legal. Eu ia Ah, é porque esse está bem caótico. Ah, Mas tá, vamos lá. tá bom. Vocês vão ver o texto na sua... do seu jeito bem troncho. Que espero virar um livro. Então, haveria uma parte de amor também, né, no vínculo com os colegas de trabalho, por exemplo. Então não dá para pensar de forma tão estanque, né? Clubes, até mesmo sociedade científica. Aqui a gente entra numa questão, né, que depois vai ser muito mais trabalhada no Lacan, a questão das instituições de psicanálise. E escolas não estão isentas do imbróglio do amor e do imaginário, né? Mas isso aqui fica para mais adiante, nosso seminário. Daqui a uns 2, 3 anos, quem sabe a gente chega no Lacan. Uma abordagem histórica falta muito. Então, o Freud vai dizer que as várias acepções da palavra amor seriam justificadas, né? O amor entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, amigos, diferenciando-se quanto à inibição ou não da finalidade sexual. Uma coisa curiosa, verificar aqui, não me lembro de Freud falar de filia. Agora eu não sei como que transcreve, acho que é assim. E ágape. No doutorado, trabalhei ágape. No pós-doc, quero trabalhar filia. Porque aqui, quando Freud fala do amor, só aparece Eros, né? Sendo que os gregos tinham 3 palavras. Filia para amigos, irmãos, e ágape, que é o divino. E Freud não fala, nunca vi que eu me lembre em nenhum momento ele falando de ágape. Posso estar enganado, mas está aí uma questão boa para pensar. Então, o que acontece para o Freud? Tem uma incompatibilidade entre amor e civilização. Por quê?
o amor se colocaria em oposição aos interesses da civilização. E, por outro lado, a civilização ameaçaria o amor com restrições. Como se houvesse uma espécie de oposição entre a família e a comunidade. Eu estou rindo aqui, lembrando de uma namorada anterior do meu irmão, que a família ele estava conhecendo a família da moça e tal. Aí ele disse, eles não estão entendendo, eles querem que eu entre para a família, na verdade eu quero me infiltrar, tirar ela e levar ela para começar uma nova família. E todo mundo querendo trazer ele para os eventos da família, né? Então aqui fica bem claro esse conflito entre a família e a comunidade. Quando a família é muito unida, é mais difícil se ingressar no círculo mais amplo da cidade. Isso Freud, né? Eu acho que é uma questão interessante que ele traz para a gente pensar. Realmente, olha só, a separação da família se torna uma tarefa com a qual todo jovem se defronta. E a sociedade procura ajudar o jovem com ritos de puberdade e de iniciação. Né? Isso aqui é muito estudado na psicologia do desenvolvimento, né? Tanto em comunidades indígenas, mas também, vamos dizer, na Igreja Católica tem o Crisma, que na cultura atual acaba entrando como uma espécie de ritual de maturidade, embora antes fosse dado junto com o batismo. Tem gente que foi crismado com 6 meses. Mas o fato é que toda cultura procura, de algum modo, marcar essa passagem, né? Passagem da infância. A infância é recente, né? O Felipe Arriès mostrou isso, é meio até chocante pra gente. Mas essa diferença, acho que é a história social da infância e da família. É meio chocante porque não tinha essa coisa de coisa de criança, coisa de adulto, né? E a adolescência, então, para a vida adulta. A adolescência, então, é muito recente e parece que está criando uma nova divisão, né? Como, acho que era adolescente, jovem, adulto. Quer dizer, é como se a adolescência estivesse se alargando, né? Até eu já vi lugares, por exemplo, que fala de juventude até os 32. Eu fiz 33, agora semana que vem eu faço 34. Então, é jovem adulto, quem sabe? Passando para o jovem. Aí, bom, são adendos aqui para pensar a contemporaneidade a partir do que Freud está trazendo. Então, nesse modelo do Freud, o amor sexual é o protótipo de toda felicidade, expressão dele. Aliás, eu tenho que ver como é que isso é no alemão, porque eu só peguei a tradução já da Imago. E quando a gente procura no alemão, às vezes a gente se surpreende. Eu me surpreendi muito com o Pfister. Tinha várias coisas bem diferentes. Quando a gente compara, por exemplo, ainda mais a linha que tá. Ele falava The Psychiatry Practiced by Jesus. Como Jesus fosse um psiquiatra. E não é assim que escreve. E no alemão era Seelsorge, cura de almas. Totalmente diferente. Enfim. Então, o homem, no amor sexual, o humano, né? Essa crítica das mulheres pesquisadoras me fez tão incomodado quando se fala homem, né? Mas era muito comum Freud usar esse termo, né? Fazendo com que o homem se torne perigosamente dependente de uma parte do mundo externo, que é o objeto amoroso eleito. Então, isso é muito legal. Aliás, você pode pensar séries de amor, coisas assim, comédia, qualquer comédia romântica, qualquer drama ligado ao amor, se você for pensar, tem aquele conflito, né? Se vai dar certo ou não, se eu invisto, aí
minha libido ou não tem a ver com o quê? Tornar-se perigosamente dependente de uma parte do mundo externo, né? Que é o outro, né? Então, os sábios de todas as épocas advertem enfaticamente para esse risco, mas poucos conseguem passar por grandes alterações psíquicas na função do amor para se tornarem independentes da aquiescência de seu objeto, né? Deslocando o que mais valorizam do ser amado para o amar. Acho bem bonito isso daqui, né? O Freud vai criticar bastante. O que eu acho interessante que aqui, ó, eu até botei, uma das coisas mais lindas que eu já li sobre São Francisco, sobre o amor sublimado, são do Freud. Porém, ele justamente vai criticar depois isso, né? Então, os sábios procuram advertir isso, né? Da questão de não... Isso você pode pensar em várias tradições, desde os budistas que pensam na transcendência do ego, né? Como é que é a questão do desapego, desapegar-se, né? Do mundo material, das outras pessoas, depender das outras pessoas, até a tradição cristã de amar a Deus e ao próximo, que é o tema do próximo capítulo do texto. Então, as pessoas se protegem contra a perda do objeto, voltando seu amor não para objetos isolados, mas para todos os homens, toda a humanidade, né? É o tema da campanha da fraternidade. Esse ano me tocou muito, né? Vós todos sois irmãos e irmãs. Acho que é de uma carta de Paulo. E aí o que acontece? Os monges, os padres, os ascetas, as monjas, as freiras, elas então evitariam as incertezas e decepções do amor genital, desviando dos objetos sexuais e transformando a pulsão em um impulso com uma finalidade inibida, ocasionando um estado de constante sentimento afetuoso, que pouco parece com as turbulências do amor genital, mas que dele se deriva. O que parece tão simples essa ideia, mas ela é simplesmente, assim, estrondosa, né? Porque ele ao mesmo tempo está afirmando, isso aqui eu aprendi com Carlos Domingues, né? Não sei se acho que aqui seria um bom lugar para citar o artigo dele. Carlos Domingues foi meu professor na Espanha. Acabou de soltar um livro sobre 3 mulheres místicas. Quem sabe me chamou ele para falar. O livro 3 mulheres repensam a Deus. 3 mulheres judias repensam a Deus. E ele fala num artigo, um texto sobre o celibato, que eu achei muito interessante, 2 coisas que sempre se destacaram para mim nesse texto. Uma, que só pode haver celibato porque há pulsão. Se não houvesse pulsão, se fosse instinto, não haveria escolha, né? Não haveria ninguém célibe. Eu achava isso bem interessante, porque os psicanalistas que eu conheci costumavam falar que era impossível, né? O celibato. Aí o Carlos Domingues, que é jesuíta, é celibatário, portanto, ele praticamente inverte, né? Só há celibato que há pulsão. Eu achei bem interessante. E a segunda ideia é de que muitos celibatários o fazem para sustentar uma fantasia da Mãe Virgem. Isso é muito interessante também, né? De que muitos jovens então entrariam, especialmente homens, né? Com essa melhor, vou botar em outros termos, a dificuldade de atravessamento do complexo de Édipo. Bem interessante. Então, o Freud traz, ao mesmo tempo, ele, vamos dizer assim, ao mesmo tempo
traz os monges, espanhol, monges, freiras, para a realidade humana comum. É a mesma base. Mas assim, ele tem os mesmos hormônios. Fizer o teste lá de testosterona, progesterona, vai estar tudo igual, né? Não se trata de uma diferença biológica, mas biográfica. Carlos Domingos fala isso também, da escolha. E então aí a religiosidade estaria, a piedade estaria ligada ao amor genital, mas se diferenciando dele, né? Derivando dele. O Pfister, a gente conseguiu um financiamento para traduzir. Eu já revisei, agora o editor mandou para eu revisar de novo e mandar. Quem sabe eu faço isso hoje? Falta pouco para mandar para a editora. Eu tenho essa dificuldade de soltar os objetos no mundo. Ele tem um texto da Piedade de Zinzendorf mostrando isso. Um dos pais do pietismo, né? Como que estaria ligado à sexualidade. Religiosidade enraizada na sexualidade, mas bem mal conduzida, né? E aí ele traz a Itália medieval, São Francisco de Assis, que ele diz aquele que tenha ido mais longe na utilização do amor para beneficiar um sentimento interno de felicidade. Aí a gente pode botar um asterisco aqui, né? Espera aí. Aqui. Porém, testemunho deixado por Francisco e por outros, né? No caso, não é de busca pela felicidade em si. Alguém já disse, né? Quanto mais você tenta, ou Jesus, por exemplo, né? Quem tenta salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do reino vai salvá-la. E, bom, tem várias traduções, né? E aí depois o Freud diz que essa técnica para realizar o princípio de prazer frequentemente está ligada à religião, podendo residir nas regiões remotas em que se despreza a distinção. Olha quem está lendo aí o capítulo 1, retomando. Aliás, vamos botar aqui, né? Retomando as ideias. Capítulo 1, sentimento oceânico. O Freud aqui está falando esse resgate de regiões remotas, em que se despreza a distinção entre o eu e os objetos, ou entre os objetos, né? Que isso é muito trabalhado lá no primeiro capítulo. Então, essa ética considera uma disposição para o amor universal pela humanidade e pelo mundo, como o ponto mais alto que o homem pode alcançar. Suas duas principais objeções a esse ponto de vista: um amor que não discrimina me parece privado de uma parte de seu próprio valor, por fazer uma injustiça a seu objeto. Em segundo lugar, nem todos os homens são dignos de amor. E aqui ele entra com uma forte crítica a esse... Como é que eu faço, que eu queria compartilhar a tela inteira? Aqui. Vamos ver se eu vou achar. São Francisco de Assis, Freud. Publicações. Não. Freud e a virtude. Acho que foi aqui. Não. Quantas coisas. Eu com a minha coelhinha. Gente, não tá aqui.
Eu escrevi uma vez num dia de São Francisco. Foi dia 4 de outubro. 4 publicações. Tame, BBC. Gente, não tô achando. Mas era uma publicação que eu tinha colocado num dos dias de São Francisco, em que eu falava uma das coisas mais lindas que eu já vi, né, sobre São Francisco. E eu citava o texto do Freud. Mas justamente vocês veem que ele, para ele, essa abertura ao amor, à humanidade em geral, ela faria uma injustiça ao seu objeto, no sentido de que nem todo mundo valeria a pena ser amado, nem todo mundo corresponderia ao amor, né? E aí que ele vai apresentar a ética cristã no capítulo seguinte do amar ao próximo como a si mesmo, criticando muito, né, essa ideia de que é um mandamento impossível amar ao próximo como a si mesmo. E a gente vai ter então da vez seguinte uma aula mais intensa porque tem mais conteúdo pra gente, né? Aqui eu fiz alguns recortes que ao mesmo tempo resumiam o texto e dizem respeito ao nosso tema, que é a Eros e Ananke, a sublimação do amar em São Francisco. Queria deixar também aí aberto para alguém quiser comentar. Estamos quase na metade do texto. Como de grão em grão, galinha enche o papo. Não? Ok. Então vamos concluir um pouquinho mais cedo. Também da vez passada a gente passou bastante do horário, então eu queria compensar com uma aula mais leve e tranquila, para não ficar muito pesado. E semana que vem vai ser mais intenso, porque a gente vai debater a questão do mandamento do amor ao próximo, né? Aí vai ter Qual o texto da próxima semana, Bruno? Eu vou tentar ler com antecedência. É o capítulo 5 do Mal-Estar na Tá Cultura. seguindo, né? Seguindo, exatamente. Isso aí. Então, uma coisa importante de eu avisar é que na semana, não é semana que vem a gente tem um convidado muito especial, que é o Eckhart Nazi. Como é que eu compartilho de novo aqui, gente? Aqui. Deixa eu ver se foi, acho que foi. Foi, né? Então hoje a gente concluiu o estudo de hoje, parte 4. Na semana que vem é uma segunda, e aí eu tive que marcar as 2 horas. Eu sei que é fora, quem não puder, é completamente compreensível, mas vai ficar gravado, porque na Alemanha vai ser 7 da noite, né? Então se fosse 5h30 seria já 10h30 da noite. Para ele ficaria pesado. E esse autor, Eckhart Nazi, ele escreveu o livro A Cura Psicanalítica de Almas de Oscar Pfister, um livro de umas 600 páginas. Eu não conheço ele, a gente conversa por e-mail há algum tempo, mas quem vai traduzir é a Karen, né? Não sei se todo mundo conhece, ela é tradutora das cartas de Freud Pfister. Minha amiga querida, ela é maravilhosa. E ela vai fazer a tradução ao vivo. Então, eu recomendo muito, quem puder, segunda-feira, às 2h. E aí o capítulo 5 fica para... Olha que belo, estaremos na oitava Pascal, na Páscoa, estudando a crítica de Freud ao amor ao próximo. Então é isso, gente. A gente se vê então. Quem puder, semana que vem, vou mandar lá, vou fazer o cartaz e divulgar.
E pode mandar para quem quiser também. E vai ser português, né? Ele vai falar em alemão, vai ter tradução. E essa vai ser aberta, é? Essa Sim, aula? sim. Sim, Ah, essa sim. tá. Aqui. A gente vai ter. Eu não botei muitos convidados porque a gente tem que fazer, terminar o nosso curso, né? Mas a Janaína vai em algum momento falar de mística, linguagem e psicanálise. Então, tentei priorizar o estudo aprofundado aqui. Mal-estar, a questão de uma visão de mundo, o homem Moisés, a religião monoteísta. Eu coloquei aqui, gente, a ideia é uma sugestão de apresentações breves. Quem, se por acaso, se sentiu tocado a escrever, gostou, gostaria de falar, 5, 10 minutinhos, um momento de partilha final, né? Lá para julho, a gente deve ir até o começo de julho. Beleza? Maravilha, gente. Então, ó, bons estudos. Vocês têm 2 semanas, ó, para chegar lá na parte 5. Obrigada, Bruno. Grande Ótima abraço, semana. gente. Tchau, gente.